Essas criptomoedas podem disparar em 2025 por conta dos ETFs. Como você bem sabe, o ano de 2024 foi um ano histórico, marcado pela criação e aprovação dos ETFs de Bitcoin no começo do ano e mais na metade do ano do ETF de Ethereum. Agora, para o começo de 2025, nós temos duas criptomoedas que devem ter seus ETFs aprovados, não exatamente no começo do ano, mas o tema sim já deve começar a ser discutido e essas criptomoedas inclusive já andaram bastante, muito também por conta da possível criação de ETFs delas, mas sem dúvida alguma ainda tem um bom potencial para 2025 e outras duas criptomoedas não estão tão adiantadas quanto, mas segundo alguns analistas famosos, que eu já vou te contar quem são, estão também na iminência de ter esse assunto debatido. E elas também têm uma boa chance de terem ETFs aprovados dentro do ano de 2025. E essas outras duas, por sua vez, são menores e têm um potencial ainda maior de valorização do que as duas primeiras. Se você quer saber que criptomoedas são essas e também entender melhor o contexto por trás da aprovação desses ETFs em 2025, fica comigo até o final desse vídeo, porque esse é mais um vídeo direto ao ponto, porque eu valorizo o seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, o seu like. Então já dá essa força pro canal, deixa o like no começo do vídeo, aproveita que tá aí perto, caso você ainda não seja inscrito no canal também, já se inscreve aqui, clica no sininho das notificações aqui, já marca ali como todas, para avisar o algoritmo que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, para receber os avisos de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles têm um único foco: botar dinheiro no seu bolso. Bom, vamos lá, meus amigos. O ano de 2024 foi sim marcado pela alta histórica do Bitcoin, que subiu, diga-se de passagem, mais de 130% desde o começo do ano, ou seja, mais do que dobrou, e os ETFs ajudaram nisso. E também nós tivemos a aprovação de outro ETF que não emplacou tanto quanto o ETF de Bitcoin, que foi o ETF de Ethereum, mas assim como foi com o ETF de Bitcoin, ele deve ir pegando tração conforme vão passando os meses. E sim, nós devemos ver ao longo de 2025 valorizações expressivas em Ethereum, também puxado por esse fluxo dos ETFs. E a grande verdade é que nós não tivemos ETFs aprovados ainda antes de 2024 e outros ETFs ao longo de 2024, principalmente por conta da presidência da SEC. A SEC, caso você não saiba, é como se fosse a CVM aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos. O até então presidente da SEC, Gary Gensler, fez de tudo para travar tudo relacionado a cripto. Ele praticamente assumiu aquele papel de tiozão que ficava lá enchendo o saco e não deixava nada andar. E os ETFs de Bitcoin e Ethereum só foram aprovados depois de muita pressão e de ele não ter mais o que fazer. Só que agora em 2025 nós teremos outra pessoa presidindo a SEC, porque o Gary Gensler já anunciou que vai sair, e só para você ter uma ideia o quão anticripto ele é e o quanto ele travou o mercado cripto, só pelo anúncio de que ele sairia em 2025, o mercado cripto já reagiu forte. Foi ali no começo de novembro, você sabe a alta que o mercado cripto teve em novembro. Um dos fatos que destravou o mercado cripto para ter uma alta tão expressiva assim foi, de fato, o anúncio pelo próprio Gary Gensler de que ele não iria ficar para 2025. E o cara que vai entrar no lugar dele, nomeado lá pelo Trump, é esse que está aparecendo aí na tela para você, o Paul Atkins. Esse, por sua vez, ao contrário do Gary Gensler, é um cara pró-cripto e deve fazer tudo relacionado a cripto andar de uma maneira muito mais fluida do que andava até então. Entendido esse contexto, agora a gente vem para os ETFs. Segundo alguns analistas da Bloomberg, as próximas criptomoedas a terem ETFs aprovados devem ser XRP e Solana. Essas, como você já deve saber, são das maiores do mercado, são top 5. E se você for observar, a Solana já subiu um bom tanto desde os rumores de aprovação do ETF de Ethereum. E não foi só por isso que ela subiu, obviamente, mas isso ajudou muito Solana a subir, porque dentre as demais percepções que o mercado tem, uma delas é justamente a de que Solana é uma das próximas da fila, justamente pela semelhança com Ethereum e também pela imponência, pelo tamanho que ela tem. Se a lista foi Bitcoin primeiro, Ethereum segundo, muito provavelmente Solana seria a terceira ou quarta. E como você bem sabe, o mercado antecipa os movimentos. Foi o que aconteceu com Bitcoin antes da aprovação, foi o que aconteceu com Ethereum antes da aprovação, e é o que já acontece com Solana e XRP. Simplesmente explodiu desde que o Gary Gensler anunciou a saída, ou até um pouco antes, se a gente for observar bem no gráfico, quando o Trump ganhou. Porque ali o mercado já entendia que o Gary Gensler não deveria ficar. Se não fosse ele anunciando a própria saída, o Trump muito provavelmente iria correr com ele, como se fala aqui no sul. E com a SEC pegando menos do pé da XRP, porque sim, Ripple sofreu muito com a SEC
REC ao longo dos últimos anos. E ela, desde pouco tempo depois que foi criada, virou uma das maiores criptomoedas do mercado, mas vinha sofrendo muito, sendo muito penalizada em termos de preço, justamente por conta de todos os processos lá envolvendo a SEC e tudo mais. Só que agora o cenário para a XRP mudou completamente e nós estamos vendo um momento positivo e também uma expectativa muito grande de que um ETF de XRP seja aprovado. Nesse contexto todo de um ativo que estava lá muito castigado para um ativo que agora deu um horizonte bastante positivo pela frente, nós tivemos uma valorização em algumas semanas de nada mais, nada menos do que 400%. Na verdade, foi mais do que 400% de valorização em XRP. E sim, essas duas ainda devem andar bastante no ciclo, mas as outras duas que eu vou citar aqui têm ainda mais potencial de valorização. E uma delas é Litecoin. Os analistas da Bloomberg, Eric Balchunas e James Seyffart, apontam a Litecoin, LTC, como uma das próximas criptomoedas, muito provavelmente depois de Solana e XRP, a terem um ETF. E como em algum momento de 2025 isso deve de fato ser levantado, eu quero chamar a atenção para o momento de Litecoin. Ela até andou um pouquinho, ameaçou andar, mas ainda está bastante castigada. E se a gente for comparar aqui com o XRP, ela é quase como se fosse uma XRP em termos de cenário, só que sem ainda andar o que andou XRP. Graficamente ela ficou muito para trás e ela já foi uma das criptomoedas mais relevantes do mercado. É fácil perceber que ela ainda não andou para valer e a ideia da criação do ETF, quando isso realmente começar a ser levantado de maneira mais séria, com propostas, e na iminência de uma aprovação, muito provavelmente logo depois das eventuais aprovações de Solana e XRP, nós devemos ter isso como um gatilho muito forte para uma valorização bastante expressiva de Litecoin, assim como foi com a XRP. E a outra criptomoeda com grande potencial, que também é apontada por analistas da Bloomberg, que deve receber um ETF, ou deve ter um ETF dela, melhor dizendo, é a HBAR Hedera. Essa, por sua vez, já nesse momento aumentou bastante o volume e a cotação já está subindo de maneira expressiva. E se a gente for observar, mesmo na última queda do mercado, nessa realização mais forte, ela tem se mostrado uma das mais resilientes e isso prova que o mercado está muito interessado nela, ou seja, a gente tem um volume crescente, ela subiu bastante e realizou muito pouco, estando mais forte do que as outras altcoins na média. Só que isso não é tudo, ela tem um grande potencial de seguir subindo e disparar com a evolução do tema ETF. Agora me conta aqui nos comentários se você tem alguma dessas 4 criptos ou pensa em comprar. Eu sempre lembro e reforço que os vídeos aqui não devem ser tratados como recomendação de investimentos. Eu estou sempre compartilhando informações, conteúdos educativos e também a minha opinião. Em se tratando da minha opinião, eu quero compartilhar aqui com vocês que, por exemplo, a HBAR é uma cripto que eu tinha um pouquinho lá na minha carteira e agora, recentemente, eu comprei mais justamente esperando que ela desenvolva bastante ao longo de 2025. Bom, dito isso sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.